Meu irmão amado, meu irmão querido, não duvido que nesta semana Deus tem muito a falar para cada um de nós através da Sagrada Liturgia. Olha, obrigado a você que assiste-nos, obrigado a você que faz um comentário, você que dá um like, a você que inscreve-se em nosso canal, muito obrigado mesmo. Vai também aqui um abraço aos nossos irmãos, familiares um pouco distantes, mas são famílias conectadas lá em Santa Isabel do Pará, que neste final de semana tiveram momentos dolorosos, momentos trágicos. Recebam nossas preces, recebam nossa solidariedade e, enfim, é dolorido, não é fácil no dia do aniversário da filha, que completaria 5 anos, o pai é brutalmente exterminado. Isso é muito dolorido, muito, e vai o nosso abraço sincero. Meus irmãos queridos, meus irmãos amados, quinta-feira, só uma retrospectiva. Quinta-feira, Deus falou com Josué, terminara a missão de Moisés, entra Josué, e Deus lhe diz: hoje começarei a exaltar-te diante de todo o Israel. E coube a Josué, assim como Moisés discursara para o povo, falara ao povo a mensagem de Deus, também coube a Josué. Tá bom? Aí nós temos, ainda dentro desse horizonte, a arca da aliança, a arca do Senhor, a arca de Deus. Essa arca recebe vários nomes, mas é a mesma arca. E ela começa a ter uma relevância, uma importância enorme no meio daquele povo. Porque dentro daquela arca, o que tinha? As tábuas da lei. Porque dentro daquela arca tinha o cajado de Arão, o sumo sacerdote. Porque dentro daquela arca havia um vaso com o maná, o alimento que Deus mandou no deserto. Aquilo era sagrado. Então, ali estavam esses elementos, estavam dentro da arca. Era literalmente a presença de Deus. Então, essa arca, ela era reverenciada, ela era levada em procissão, e era uma procissão litúrgica. Tinha todo um assim, deste jeito. Não era de qualquer maneira, porque ela representava e era a presença de Deus no meio do povo. Tá certo? Aí a gente chega na sexta-feira. Na sexta-feira, Josué reúne o povo em Siquém
convoca todos os chefes e ele diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, vossos pais, olha onde é que ele vai, não tem nada a ver com ele. Não é contemporâneo dele, mas ele sabe que para estar ali, para estar vinculado com Moisés, com Abraão, tinha alguém antes de Abraão. E ele vai buscar essa genealogia. Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram deuses estranhos. Entramos um pouco nesse contexto aqui da idolatria, né? Mas eu tirei. O discurso aqui de Josué tem o protagonismo de Deus. Ele acentua o monoteísmo com uma precisão. Eu pedi para você ler esse texto. E olha aqui, começa daqui. Mas eu tirei, serviram, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram deuses estranhos. Mas eu tirei Abrão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei. Eu tirei, eu conduzi, eu multipliquei a sua descendência, dei-lhe Isaque, e a este dei Jacó e Esaú. Em seguida, enviei Moisés e Arão, castiguei o Egito, com prodígios que realizei em seu meio, e depois disso vos tirei de lá. São verbos, são conjugações na primeira pessoa. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Este é um ponto muito importante para todos nós. No sábado, Josué diz, aí nós já chegamos no final da vida de Josué. Enquanto Moisés morre com 120 anos, Josué vai morrer com 110 anos, né? Josué disse a todo o povo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com todo o coração, íntegro e sincero, e lançai fora os deuses. Queridos, este tema aqui, mas ele é tão explicado, mas ele é tão batido e rebatido, que só pega esses ídolos aqui. Aqui são ídolos, literalmente, para confundir com as imagens dos santos e santas que a igreja venera. Quem de fato quer pegar isso aqui e rasgar tudo, né? Porque é isso. Diante desses textos, queridos, eu vejo as pessoas fazer isso assim com a Bíblia, assim, ó. E toma-lhe para cá, joga isso fora. Porque não há coisa mais clara. Os textos por si, o texto por si, ele é nítido. Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses
a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor, aquele Deus, o único Deus que nos tirou lá do Egito. Tá bom? Serviremos, o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e seremos obedientes aos seus preceitos. Está tudo em ordem, queridos irmãos? Hoje, provavelmente não vai dar para falar, que já está cumprido, né, o negócio aí. Hoje nós entramos no livro dos Juízes. Bem aqui no final desse texto, deixa eu ver, cadê? Que era para eu falar e não falei. Olha aqui. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Em seguida, Josué despediu o povo para que fosse cada um para as suas terras. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num. Ele morreu depois de falar com o povo. Tá certo? Claro, né? Obviamente. A missão do líder é ensinar, instruir, orientar. E hoje entramos no livro dos Juízes. Isso aqui eu vou ler logo porque se eu for falar eu vou esticar muito o negócio e não vai prestar. Juízes, o livro dos Juízes narra a instalação de Israel em Canaã. Eles passam do nomadismo, eles saem do deserto e entram no sedentarismo. Estabelecem relações com povos que tinham estruturas religiosas, sociais e políticas consolidadas. Isto é bom. Conhecer culturas. Nós somos um ser relacional. Devemos ser abertos em todas as direções. Conhecimento é coisa maravilhosa. Mas, para aquele povo, essas relações foram custosas. Por quê, queridos? Porque não encontraram espaço para a própria identidade. Cuidado com isso aqui, queridos. Mais que uma reflexão, isto é um roteiro. No meio daquela convivência, de tudo aquilo, eles entram em um contexto diferente do deles. Aquele povo era um povo monoteísta, e eles estão entrando em um contexto politeísta, diferente deles. Então, eles começaram a ver-se sem espaço para estabelecer, para viver a identidade deles. Outro ponto, o convívio provocou-lhes a assimilação, a integração no sistema de vida deles, ou seja, o patrimônio constituído dos sinais e dos prodígios da sua história, que era fundamental manter, foi se apagando.
Isso aqui é a nossa história, queridos. Já se diz que o Brasil, que é o maior país cristão do mundo, está apagando a fé. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado com isto. E o texto vai dizer que a geração de Josué sucede outra que não conhecia a obra de Deus favorável a Israel. O próprio texto, depois leia lá, tá certo? Esse texto que é muito maravilhoso. Eles não conheceram os prodígios. Por que não conheceram? Isso aqui é uma palavra forte para aquele povo, para aquela cultura. Mas é o que o autor está a dizer. Apesar de tudo, aquele povo não conheceu, aquele povo ignorou. Não esqueça que isso que está falando daquela época muito distante de nós é a nossa história. A geração de Josué sucedeu uma outra que não conheceu o Deus de Israel, nem os seus favores na história daquele povo. Qual a consequência? Fizeram o mal perante o Senhor. Esta frase, por sinal, queridos, é um refrão que repete-se ao longo do livro dos Juízes e sempre no seu pior. Em vez de gratidão a Deus, eles procuram os deuses cananeus. Politicamente, talvez melhor. Não esqueça, essa é a nossa história. Por causa do politicamente correto, por causa de uma melhor acomodação, a gente abre mão de princípios, de valores fundamentais para a nossa história. Qual a consequência? Deus cruza os braços. E o resultado foi opressões, expoliações dentro daquela terra que Deus lhe havia dado. Pensemos nisso. Onde é que o povo está? Vou tirar vocês de lá, para uma terra que manda leite e mel. Aí Deus faz tudo isso, Deus mantém-se fiel, tira o povo, coloca naquela terra, larga, espaçosa, não territorialmente, não é isto? E agora aquele povo vai ser expoliado, vai ser oprimido por outros povos, dentro daquilo que era seu. Mais que reflexão, é um roteiro. Muitas pessoas estão vivendo isto. Cuidado, queridos. Cuidado, atenção. Atenção. Tá bom? Mas nesse contexto, Deus fiel, Deus amoroso, ele envia juízes que os livram daquelas situações, que os livram das mãos daqueles opressores, daqueles expoliadores. Todavia, e no entanto, a reincidência daquele povo era sempre maior, e a consequência é que o amanhã estava literalmente desenhado. Muitos de nós estamos desenhando o nosso amanhã hoje, queridos.
Muitos de nós estamos desenhando nosso amanhã no hoje da história. Pensemos nisto. É nesse horizonte que entramos no Evangelho. A pergunta do jovem mostra que todo ser humano anseia pela eternidade, pela imortalidade, todo ser humano. E ele não foi o primeiro, antes dele, inclusive lá na Mesopotâmia, lá na terra de Taré, o pai de Abraão, nas pirâmides, e as descobertas, Stonehenge, né? Göbekli Tepe, que estão coisas e os desenhos, as gravuras em relevo naquelas colunas que foram descobertas. O sonho, o desejo de mortalidade do ser humano. A pergunta do jovem a Jesus mostra que todo ser humano ele anseia pela eternidade, pela imortalidade. E exatamente por isso ele interroga-se como alcançá-la. Foi isso que ele foi dizer para Jesus. Que farei para herdar a vida eterna? Isso está no ser humano. Repito-me, ele não foi o primeiro. A pergunta daquele jovem é a nossa, e voltemos aí para não sei quantos mil anos atrás. Desde que o ser humano toma consciência de si, ele faz esta pergunta. Ele olha para os céus, ele vê o sol, ele vê a lua, ele vê as estrelas, e alguma coisa lhe faz perguntar dentro dele: como faço para ir para lá? Será que aqui é a minha morada eterna? De que adianta, queridos, trabalhar, construir, amar, se no fim a poeira cobrirá até mesmo o nosso nome? O ser humano ele não aceita que a história seja uma cova coletiva. Aliás, Nietzsche, ele já dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas, se não tiver um porquê, o ser humano recusa-se. Ontologicamente, o ser humano recusa-se a viver sem um porquê. A pergunta daquele jovem a Jesus é a nossa pergunta. A resposta de Jesus para ele foi muito óbvia, uma vez que os mandamentos ele já observava desde a sua juventude. Ele já amava a Deus, mas Jesus traz uma novidade. Jesus diz que a vida eterna é a integração do amor a Deus e do amor ao próximo, e isso exige deixar os ídolos. Talvez o nosso grande ídolo, que nos torna refém e que não nos deixa caminhar na direção da vida eterna, é aquele cifrão. E quanto mais, melhor. Mas ele também nos faz dizer, não poucas vezes:
foi tu que me deste a saúde, que me deste tudo isso. É através de ti que me estabeleço, que mando, desmando, compro, exproprio. Foi exatamente o que aquele povo fez. Diante de todas as maravilhas de Deus, eles viram as costas para Deus e dizem ao bezerro de ouro, e dizem aos deuses da Mesopotâmia, e dizem aos deuses dos cananeus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus: tu és o nosso Deus. Fostes tu que nos tirastes daquela situação. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Qual ídolo, queridos, que está impedindo-nos da vida eterna? Sim, a única coisa que impede-nos de herdar a vida eterna, de consolidar a nossa sede de imortalidade e de eternidade, são os ídolos. Pensemos nisto. É necessário que nos libertemos dele. Jesus deu uma receita muito clara: os mandamentos. Os mandamentos. A resposta daquele jovem é a nossa. Todos os dias, 4 horas da manhã eu já estou lá com o meu texto. 1 hora por dia eu estou lá lendo a minha Bíblia. O jovem fazia tudo aquilo. E sabe qual foi a resposta dele para Jesus? Quando Jesus disse-lhe: guarda os mandamentos? Isso eu já faço, Novidade, penso que tu vai me falar um negócio. Isso eu já faço desde a minha juventude. Se queres ser perfeito, é um caminho. É um caminho. Se queres ser perfeito, ama o próximo também. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Já que tu tens muito dinheiro, já que tu tens muitos bens, vende-o e dá aos pobres. Acaba com esse ídolo. Seja generoso. O que é isso diante da imortalidade, diante da vida eterna? Não é um preço muito baixo? Mas diante daquilo que poderia ser um preço muito baixo, aquele jovem saiu entristecido porque possuía um ídolo muito grande. Ele tinha muitas posses. E o problema é que ele se deixou possuir por aquilo que ele possuía. Meu irmão, minha irmã, sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo,